Lição número 4. Como se conduzir na caminhada. Após explorarmos 3 lições neste trimestre, é importante recordar o tema central, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para alcançar o céu. Nas lições anteriores, aprendemos valiosos princípios. Na primeira lição, compreendemos que o novo nascimento marca o início da nossa jornada espiritual. Na segunda lição, reconhecemos que a porta estreita é o único acesso para os crentes alcançarem o céu. Na terceira lição, foi destacado a importância de viver a vida cristã com a mente firmemente voltada para o céu, como nossa esperança genuína. Hoje, nossa atenção se volta para a maneira de nos conduzirmos durante essa jornada. O texto áureo que nos orienta é: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Professor Oyatsabes, o senhor pode comentar para nós o texto áureo? Sim, irmã Yuron. Vamos parafrasear o texto áureo. Veja como ele fica: andai com sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Então, este versículo do livro de Colossenses, escrito pelo apóstolo Paulo, oferece um conselho valioso sobre como devemos interagir com as pessoas que não compartilham da mesma fé que nós, bem como devemos aproveitar as oportunidades que surgem em nossas vidas. Andai com sabedoria para com os que estão de fora. Aqui, os que estão de fora se referem às pessoas que estão fora da igreja, ou seja, aquelas que ainda não são crentes. Paulo nos instrui a interagir com elas com sabedoria. Isso significa agir com discernimento, paciência e amor, buscando construir pontes e relacionamentos genuínos, em vez de criar barreiras ou agir de maneira insensível. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, este trecho enfatiza a importância de estarmos atentos às oportunidades que surgem em nossas vidas para compartilhar o amor de Cristo e o Evangelho com aqueles ao nosso redor. Cada encontro, conversa ou situação pode ser uma oportunidade para demonstrar o amor de Deus e compartilhar sua mensagem de salvação. Portanto, devemos estar preparados e dispostos a aproveitar esses momentos da melhor maneira possível. Em resumo, o versículo nos lembra da importância de agir com sabedoria e sensibilidade ao interagir com pessoas de fora da fé, ao mesmo tempo em que nos encoraja a estar atentos às oportunidades que Deus nos dá para compartilhar sua graça e amor com o mundo ao nosso redor. Agora vamos ler a verdade prática da lição que diz: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Professor Oyatsabes, como podemos entender o que diz a verdade prática? Vamos lá! A verdade prática derivada desse versículo e da mensagem geral do texto de Colossenses capítulo 4 versículo 5 é que a jornada em direção ao céu deve ser realizada com prudência e sabedoria, especialmente em um contexto onde enfrentamos oposição à nossa maneira de viver como cristãos. Vamos explorar essa verdade prática em mais detalhes. Prudência na caminhada. Ao nos comprometermos com a caminhada espiritual em direção ao céu, é crucial que exercitemos prudência em nossas ações e decisões. Isso significa ser cuidadoso, cauteloso e deliberado em nossas escolhas, sempre considerando os princípios e valores do reino de Deus. Em um mundo cheio de distrações e tentações, a prudência nos ajuda a permanecer firmes em nossa fé e evitar os caminhos que nos afastariam do propósito de Deus para nossas vidas. Sabedoria diante da oposição. Enquanto viajamos rumo ao céu, é inevitável encontrarmos oposição à nossa fé e estilo de vida cristã. Podemos enfrentar críticas, zombarias, ou até mesmo perseguições por causa de nossa fé. Nesses momentos, é essencial que apliquemos sabedoria em nossas respostas e atitudes. Isso significa não apenas permanecer firmes em nossa convicção, mas também responder com amor, paciência e graça, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Ao invés de revidar com raiva ou desprezo, podemos responder com palavras de bondade e ações que demonstram o amor de Deus aos que nos rodeiam. Aproveitando as oportunidades. Mesmo em meio à oposição, devemos estar atentos às oportunidades que Deus nos dá para compartilhar sua verdade e amor com os outros. Essas oportunidades podem surgir em situações inesperadas ou através de relacionamentos que cultivamos ao longo do tempo.
Ao invés de nos encolhermos diante da oposição, devemos ver esses momentos como chances de fazer diferença no mundo ao nosso redor, compartilhando a esperança que temos em Cristo com aqueles que ainda não conhecem. Dito isso, a verdade prática é que nossa jornada para o céu deve ser marcada pela prudência e sabedoria, especialmente em meio à oposição que podemos enfrentar. Devemos permanecer firmes em nossa fé, responder com amor e graça aos que nos resistem, e estar atentos às oportunidades de compartilhar o Evangelho em todos os momentos. Muito bem, professor. Agora vamos para a leitura em classe, a qual está registrada no Evangelho segundo escreveu Paulo aos Efésios capítulo 5 e versículos 15 ao 17. Em seguida o Senhor poderá fazer um breve comentário a respeito do texto bíblico. Acompanhe a leitura na tela. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Estes versículos de Mateus capítulo 5, versículos 15 ao 17 trazem uma mensagem poderosa sobre a importância da sabedoria e discernimento na vida cristã. A exortação para ver prudentemente como andais destaca a necessidade de viver de acordo com os princípios da fé, em contraste com a ignorância. A referência a remir o tempo nos lembra da brevidade da vida e da importância de usar nosso tempo de maneira sábia e produtiva, especialmente diante das dificuldades e desafios presentes. E o apelo para entender qual seja a vontade do Senhor ressalta a necessidade de buscar e discernir a vontade divina em todas as áreas da vida. Em suma, esses versículos nos incentivam a viver com sabedoria, aproveitando cada momento e buscando a vontade de Deus em todas as coisas. Professor Oyatsabes, seguindo em frente com nossa aula, agora vamos adentrar na introdução e fazer alguns comentários sobre a nossa revista dominical. Que tal manter nosso estudo bíblico sério, mas dar aquele toque de humor para não deixar nossos internautas bocejando? O que você acha? Acho ser uma boa ideia. Ótimo! Então vamos para a interpretação do texto de introdução. Epa, a jornada da vida cristã. É como seguir um GPS divino rumo à vida eterna, com o Pai Celestial como nosso ex-espiritual. Ele não só nos mostra o caminho, mas também dá aquelas correções de rota quando nos desviamos. Imagine só! O Pai lá em cima, todo preocupado em garantir que não nos percamos na estrada da verdade. Ele é tipo aquele amigo que fica no banco do caroneiro, apontando para as placas e dizendo cuidado. Curva perigosa da tentação à frente. Então, nesta aula, vamos mergulhar no Manual Celestial de Direção. Vamos aprender como não dar ré em ladeira íngreme, como fazer aquela baliza da fé e, é claro, como evitar as multas por excesso de pecado no caminho para o céu. Queridos professores, já repararam que estamos meio preguiçosos na leitura dos textos da revista, né? Só ficamos aqui batendo papo sobre eles. Mas calma lá, não é que a gente esteja com preguiça de repetir o que vocês já sabem de cor e salteado. Nossa ideia é trazer uns comentários espertos para dar um tchan nas suas aulas. Bom, agora chega de enrolação e vamos direto ao assunto, começando com o primeiro tópico do comentário: o padrão de conduta na caminhada cristã. Professor Oyatsabes, meu amigo, queremos ouvir suas sábias palavras sobre o primeiro ponto desse tópico, que fala sobre Jesus como nosso padrão de conduta. Dá para mandar ver aí? Com certeza! Antes de mergulharmos de cabeça no texto de Efésios 5, vamos fazer uma pausa para refletir sobre o padrão de conduta que o universo celestial espera de nós nessa jornada cristã. Será que existe um manualzinho lá em cima com instruções tipo como ser um discípulo top? Ah! Sim! O padrão de Jesus, o grande líder dos discípulos, é tipo o padrão ouro, saca? Ele disse algo do tipo: olha, galera, eu tô aqui mostrando como se faz, agora é com vocês também. Então, é tipo olhar para Jesus e pensar: bom, se é para seguir alguém, que seja o sujeito que transformou água em vinho e andou sobre as águas, né? Então, sim, temos um padrão de conduta e ele tem um nome: Jesus. Ele é tipo o influenciador digital do céu, o mestre supremo da fé. Se queremos fazer a vontade do Pai por aqui, é com ele que devemos nos inspirar. Ponto 2 do tópico: fazendo a vontade de Deus.
fazer o que Deus quer. Jesus, Filho de Deus, sempre fez o que o Pai queria durante sua vida. João capítulo 4, versículo 34 e capítulo 6, versículo 38, capítulo 17, versículo 4. Ele até nos ensinou a pedir a vontade de Deus na oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 10. Lembra quando ele disse: faça-se a tua vontade. Às vezes, parece complicado seguir o jeito de Jesus, mas a gente consegue com a ajuda de Deus, como ele nos ensinou na oração. Mateus capítulo 6, versículos 9 ao 13. Então, se a ideia é ganhar um ingresso VIP para o céu, a gente tem que deixar de lado o egoísmo, o orgulho e a vaidade. O negócio é praticar aquela regrinha de ouro que Jesus ensinou: faz para os outros o que você gostaria que fizessem para você. Mateus capítulo 7, versículo 12. Tipo, se você quer uma pizza, manda uma pizza. Assim a coisa flui e a gente fica mais pertinho do paraíso. O ponto 3 deste tópico vai falar sobre uma vida cristã bem-sucedida. Uma vida cristã de sucesso. O apóstolo Paulo comparou a vida cristã a uma competição espiritual, onde buscamos nos qualificar. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 ao 27. Assim, o cristão tem um modelo para uma vida espiritual bem-sucedida. Pessoas de sucesso costumam se espelhar em outras notáveis e equilibradas. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. E quem melhor para seguir do que Jesus? Ele foi resiliente, equilibrado e notável até mesmo na morte. Paulo até nos incentivou a imitá-lo, buscando ter os mesmos pensamentos que ele teve. Filipenses capítulo 2, versículo 5, Mateus capítulo 11, versículo 29. Vamos pensar em 5 passos importantes para uma vida de cristã bem-sucedida. Primeiro passo: corra a corrida espiritual com determinação. Assim como em uma competição, empenhe-se em crescer espiritualmente e buscar a qualificação para a vida cristã. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 ao 27. Segundo passo: encontre um modelo a seguir. Assim como pessoas bem-sucedidas se espelham em modelos notáveis, olhe para Jesus como o exemplo supremo de resiliência, equilíbrio e excelência na vida cristã. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Terceiro passo: imite a atitude de Cristo. Busque ter os mesmos pensamentos e atitudes que Jesus teve, buscando ser resiliente, equilibrado e notável mesmo diante das dificuldades. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Quarto passo: mantenha o foco nos objetivos espirituais. Assim como um atleta se concentra em sua corrida, mantenha o foco em seus objetivos espirituais, buscando sempre se aperfeiçoar na fé e na vida cristã. Mateus capítulo 11, versículo 29. Quinto passo: persista na jornada espiritual. Assim como um atleta persiste até a linha de chegada, persista na jornada espiritual, superando obstáculo e crescendo continuamente em sua relação com Deus e com os outros. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 ao 27. Professor, essa aula está incrível, não é mesmo? Acho que nossos internautas estão se divertindo bastante. Espero que ninguém tenha cochilado no sofá ainda, hein? Então, vamos continuar nesse ritmo animado para o segundo tópico do comentário. Dessa vez, vamos mergulhar no mundo de fazendo a caminhada com prudência. Professor, sem mais delongas, vamos direto ao ponto 1 do tópico. Vamos responder: o que é prudência? Então, pessoal, vamos decifrar o mistério da prudência. No capítulo 5 de Efésios, Paulo divide o assunto em 3 partes. Primeira parte: a caminhada do cristão no amor, tipo, abraços grátis para todos. Segunda parte: uma caminhada esperta, para não pisar nos tijolos de encaixe da vida. Terceira parte: uma viagem turbinada pelo Espírito Santo. Agora, vamos focar na segunda parte, porque aí é onde a diversão começa. Paulo está lá, todo professor, ensinando sobre a vida cristã. E a palavra da vez é prudência. No Antigo Testamento, ela é tipo ter aquele entendimento maroto, aquele tino pra coisa. Provérbios capítulo 9, versículo 9.
E quando falam que o justo vai crescer em prudência, é como se fosse ganhar um diploma de sabedoria. Provérbios capítulo 9, versículo 10. No Novo Testamento, prudência é tipo superpoder que Deus nos deu, uma dose extra de entendimento, conhecimento e amor pela vontade divina. Efésios capítulo 1, versículo 8. Então, resumindo, prudência é como ter um GPS espiritual, nos guiando pelas curvas da vida com sabedoria e equilíbrio. Provérbios capítulo 16, versículo 16. E olha lá, Tiago também está na jogada, viu? Ótimo! Agora que estamos todos por dentro do que é prudência, vamos avançar para o ponto 2. Não andeis como nécios. O apóstolo Paulo nos lembra para não agirmos como tolos. Efésios capítulo 5, versículo 15. Ele usa a palavra nécios, que significa ser insensato, tolo ou ignorante. Lucas capítulo 24, versículo 25. Em vez disso, devemos ser sábios, ou seja, diligentes, cuidadosos e cheios do Espírito Santo para fazer o que agrada a Deus. Ser tolo significa viver numa ignorância espiritual, sem sabedoria e sem a luz divina. É como estar preso numa jornada de pecado. Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3. Por isso, Paulo nos exorta a sermos prudentes e a pensar bem em nossas atitudes. Ele deixa claro que aqueles que vivem para satisfazer apenas os desejos carnais nunca agradarão a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8. Em resumo, seja esperto como uma coruja, não tolo como uma galinha. Essa é uma pérola. Seja esperto como uma coruja, não tolo como uma galinha. Encerrando o tópico 2, vamos direto ao ponto 3. Andeis como sábios. Agora é com você, professor. Então, pessoal, o apóstolo Paulo está lá, todo sábio, falando sobre ser sábio. Sofós em grego, sabia dessa? Ele quer dizer que quem está indo para o céu tem que ser esperto, tipo, ninja da fé. Olha só, quando a gente está no clima do Espírito Santo, é como se a luz divina tivesse acendido dentro da gente, sabe? Aí é tudo mais claro, mais iluminado, e a gente até fica com aquele olhar penetrante, tipo, vixe, tô vendo tudo agora. Efésios capítulo 1, versículo 8, Colossenses capítulo 4, versículo 5. E não é aquela sabedoria que a gente pega nos livros da escola, não. Essa é da pesada, vem lá de cima. E é com ela que a gente faz escolhas certeiras, tipo um mestre Jedi da moralidade. Mas olha só, não é só ter a sabedoria, não. É botar ela para jogo, é viver na linha da santidade, como se fosse o Batman da vida cristã, entendeu? E o mais legal é que, quanto mais a gente vive assim, mais a gente fica parecido com Jesus, tipo um upgrade celestial. Hebreus capítulo 12, versículo 14, 1 de João capítulo 3, versículo 2, Gálatas capítulo 3, versículo 26. Aqui estamos nós, mergulhando nas profundezas da sabedoria, qual submarino espiritual em busca do tesouro celestial. Como diria o apóstolo Paulo, não sejamos tolos, mas espertos como serpentes. Agora vamos dar um mergulho no tópico 3, vencendo os dias maus. Professores e professoras, preparem-se para a aventura épica de resgatar o tempo perdido, como se fossemos os próprios heróis do relógio. Professor Oyatsabes, manda ver o ponto 1 deste tópico, remindo o tempo. Imaginem-se como verdadeiros desbravadores do infinito, cruzando os mares tempestuosos da vida em direção ao porto seguro do céu. Assim como o marinheiro experiente ajusta as velas do seu barco para aproveitar os ventos favoráveis, nós, como cristãos, devemos ajustar nossas vidas de acordo com os desígnios de Deus. É como se estivéssemos em uma jornada épica, onde cada passo, cada decisão, é como uma bússola apontando para o reino dos céus. É crucial lembrar que essa caminhada não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona de resistência. Não se trata apenas de chegar ao destino final, mas de como nos comportamos durante a viagem. Assim, enquanto caminhamos pelas estradas da vida, devemos estar atentos aos obstáculos que surgem em nosso caminho, como pedras no caminho, tentações à espreita e desvios tentadores. A chave para uma jornada bem-sucedida para o céu está em seguir o mapa divino, a palavra de Deus,
que nos guia através das encruzilhadas da vida. É como se estivéssemos usando um GPS celestial, onde cada comando nos leva mais perto da nossa meta final, a presença de Deus. Portanto, meus amigos professores, superintendentes e alunos da escola dominical, ao trilharmos essa estrada celestial, lembremos-nos de manter os olhos fixos no prêmio que nos aguarda no final da jornada e de nos conduzirmos com sabedoria, amor e fé, guiados pela luz da graça divina. Que possamos todos, com a ajuda do Espírito Santo, fazer dessa jornada uma verdadeira aventura de fé, esperança e amor rumo aos braços acolhedores do nosso Pai Celestial. O ponto 2 nos fala sobre remindo o tempo e a volta do Senhor. Vamos lá, professor. Imagine, o negócio é sério, pessoal. Remir o tempo é como estar em uma constante promoção de tempo limitado, onde o desconto mais incrível que podemos obter é estar preparado para a volta do Senhor Jesus. Imaginem só, é como se estivéssemos todos em um reality show celestial, onde o apresentador pode aparecer a qualquer momento dizendo: "E agora, a volta do nosso amado Senhor Jesus." Preparem-se, pessoal. É como se estivéssemos todos em um jogo de que está chegando com Jesus, onde a única coisa em que podemos apostar é a nossa própria preparação espiritual. Não há tempo a perder com as trivialidades da vida. É como se estivéssemos todos correndo em uma corrida de revezamento, passando a tocha da fé uns para os outros, sempre prontos para aquele momento glorioso quando o Senhor finalmente chegar e dizer: "E o vencedor é vocês, meus fiéis servos." Então, pessoal, não vamos ficar parados esperando o relógio celeste bater meia-noite. Vamos aproveitar cada minuto, cada segundo, para viver de maneira sábia, santa e piedosa, porque nunca sabemos quando Jesus vai aparecer e dizer: "Hora de voltar para casa, pessoal." Os anjos já estão afinando as harpas. Terceiro e último ponto do tópico 3 nos diz: os dias são maus. E aí, professor? Sim, os dias são desafiadores, como uma montanha-russa espiritual que nos lança para cima e para baixo em meio às turbulências do mundo. Mas não percamos o ânimo. Quando dizemos que os dias são maus, estamos reconhecendo a realidade de vivermos em uma sociedade mergulhada no pecado, onde o tempo pode ser facilmente devorado pelas práticas malignas. No entanto, como seguidores de Cristo, não somos chamados a nos conformar com esse padrão de vida. Não, de jeito nenhum. Em vez disso, somos desafiados a entender qual é a vontade de Deus para nós, a discernir o que Ele espera de nós em meio a esse caos. A vontade de Deus não é um mistério insondável, mas algo que podemos abraçar e colocar em prática em nosso cotidiano. Envolve fortalecer nossa vida espiritual, estendendo a mão para ajudar o próximo, alimentando-nos da palavra, cultivando uma vida de oração, buscando santidade e compartilhando comunhão com outros crentes. Então, amigos, diante dos dias maus, não baixemos a guarda espiritual. Em vez disso, enxerguemos esses desafios como oportunidades para crescer em fé e para fortalecer nossa jornada rumo ao céu. Que possamos seguir adiante, confiantes na graça de Deus, sabendo que Ele está conosco em cada passo do caminho. Acabamos de explorar os 3 principais temas desta lição. Primeiro tópico: o padrão de conduta na caminhada cristã. Segundo tópico: fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Terceiro tópico: vencendo os dias maus. Agora, vamos ouvir as considerações finais do nosso professor. Bem, pessoal, chegamos à reta final da nossa aula sobre como se conduzir na caminhada. E olha só, não adianta tentar dar uma de João sem braço com as normas divinas, porque, como dizem por aí, na palavra de Deus não se mexe. É como tentar fazer um quebra-cabeça sem seguir o manual, só vai resultar em confusão. Então, vamos botar as barbas de molho, pessoal. Precisamos viver com sabedoria e prudência. É hora de aproveitar cada oportunidade para espalhar o bem por aí, como se fosse confete em um casamento celestial. E olha só, não deixemos esses dias malucos nos dominarem, porque a notícia boa é que a chegada do Senhor está mais próxima do que a hora do almoço aos domingos. Então, vamos nos preparar, mantendo nossos corações e mentes santificados, como quem limpa a casa para receber visitas ilustres.
Portanto, meus amigos, vamos encerrar essa aula com chave de ouro, seguindo o padrão divino, vivendo de acordo com as normas do Pai e mantendo nossos olhos fixos na linha de chegada, onde nos espera um banquete celestial que vai fazer a ceia da vovó parecer um lanchinho de rodoviária. Desejamos uma excelente aula, queridos pastores, professores, superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Esperamos que este vídeo aula tenha sido útil para enriquecer ainda mais o vosso conhecimento espiritual. Caros professores, estamos confiantes de que vocês proporcionarão uma aula excepcional neste próximo domingo, não apenas visando o crescimento no conhecimento, mas também se aprofundando em uma vida consagrada a Deus. Que cada palavra compartilhada e cada lição aprendida seja como um tesouro espiritual, fortalecendo ainda mais nossa caminhada de fé. Juntos, continuaremos a crescer e a nos aproximar do Senhor em cada passo da caminhada. Que Deus abençoe a todos abundantemente. Parabéns a todos por assistirem até aqui. Como reconhecimento, temos um presente para vocês. Criamos um e-book especialmente para a lição 4, Como se conduzir na caminhada. Este e-book foi elaborado de forma simples, acessível a qualquer pessoa, até mesmo aos professores que não tiveram oportunidade de formação acadêmica, seja secular ou teológica. O link para download do e-book está disponível na descrição do vídeo. Basta clicar no link para acessar essa valiosa ferramenta. Além disso, queremos lembrar que todas as segundas-feiras estaremos postando um novo vídeo aula relacionado à lição dominical da semana. Até a próxima segunda-feira, dia 22 de março de 2024. Que a paz do Senhor esteja com todos nós.